De Deus que nós estamos ouvindo aqui no Evangelho de Mateus, no início do capítulo 10, se nós fôssemos tomando ela ao pé da letra e pudéssemos ir lembrando de algumas coisas que foram importantes, vamos fazer uma comparação aqui. Os 12 apóstolos, eles vão ser sempre a representação das 12 tribos de Israel. Mas qual era o problema das 12 tribos de Israel? Que foi o mesmo problema que Abraão teve. A falta da mentalidade de Deus. Não pensar segundo o que Deus pensa. Por isso Abraão, quando teve Isaac, imaginou que Isaac era a solução de tudo. E que a grande nação nasceria de Isaac e Isaac iria resolver. E ele quase que substituiu a pessoa de Deus por Isaac. O povo também passou a fazer a mesma coisa. Vamos parando para olhar, depois Isaac vai constituindo e vai ter os 12 filhos, né, de Jacó, e aí nós vamos ter as 12 tribos de Israel, e tendo as 12 tribos, só que o problema é que o povo, esse mesmo povo, chamado por Deus, é um povo que prevaricou, eles pecaram. Por quê? Porque eles não pensavam segundo Deus. Nós, muitas vezes, também somos chamados hoje a sermos o novo povo de Deus. Assim vai dizer o cardeal Ratzinger no seu livro, O Novo Povo de Deus, livro sobre eclesiologia. Leia, a editora Molokai lançou uma edição linda. Tem lá, Santa Carona, será que tem? Tem, acho que deve ter na livraria. Então, olha lá. Mas aqui é interessante você parar para ouvir. Os 12 foram chamados. Jesus chamou e mandou. E é engraçado que apesar de Jesus tê-los mandado para fazer a sua missão acontecer, é engraçado que eles tiveram que ser formados até o momento de Jesus ser crucificado e morrer? Não. Eles tiveram que ser formados até o momento da ascensão de Jesus. Porque eles não tinham a mentalidade de Cristo. E qual é o problema de não ter a mentalidade de Cristo aqui? Eles não tendo essa mentalidade, eles não transmitiam a mensagem de Deus. Eles não tinham a ideia do plano de Deus. E por conta disso, muitas vezes eles sofreram e demoraram para compreender o que Jesus queria deles. Tanto que é interessante que se nós paramos para ver o Evangelho, os discípulos foram escolhidos. No último evangelho de João, nós vamos ver no capítulo 21, Pedro volta a pescar e eles vão dizer, vamos contigo, e eles voltam a fazer as coisas da vida velha. É engraçado que eles não conseguiam pegar a mentalidade de Jesus. E por conta disso, nós vamos ver Pedro ouvir de Jesus, afasta-te de mim, Satanás, porque não pensa segundo a Deus. É engraçado que nós também, muitas vezes agora, somos chamados e nós somos convidados a sermos evangelizadores dos batizados, crismados, pessoas catequizadas, mas que não conheceram a Deus. E por que não conheceram? Porque nós não transmitimos a mensagem segundo a cabeça, a mentalidade de Jesus. E por que nós não transmitimos? Um pouco é culpa do padre. Um padre igual eu, assim, às vezes talvez tenha dificuldade. Mas um pouco é sua culpa. Porque muitas vezes nós acabamos transmitindo mais uma religião do não pode, não pode, não pode, não, do que uma religião que apresenta a beleza do Evangelho. E é engraçado que a palavra do Evangelho vai dizer: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai. É engraçado quando ele fala essa palavra anunciai, porque o anúncio, ele traz em si, dentro de si, anunciai. Ele traz uma boa nova. E quando nós vemos a mensagem do Evangelho, ele está preocupado em ir de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, são aqueles que conheceram a Deus. Tá lembrando do que eu te falei? Aqueles catequizados, batizados, crismados, que conheceram a igreja, mas que não têm a mentalidade de Jesus. Infelizmente, às vezes, a gente está assim, igual está aqui, né? A gente até está bonito, mas está apagado. A Laís vai aproveitar para acender as velas aqui, que está apagada. Mas a gente está assim. A gente até está no lugar bonito, está dentro da igreja, mas sem função. Porque a função dela é iluminar. Se ela não ilumina, ela pode até ser bonita, mas não serve para nada. Fica só para enfeitar. Alguns de nós somos assim, bonitos,
mas sem função. Qual que é o mais bonito? A vela assim ou aquela que está apagada? Ela tem uma função própria, a função de iluminar. O seu papel, meu irmão, minha irmã, você que me escuta, tem esse papel necessário. É aquele que leva a mensagem da Boa Nova de ser luz. E mais do que dizer um não pode, nós somos convidados pelo Evangelho a dizer aquilo que a igreja tem como belo, como bonito. Eu levo a mensagem da beleza do reino. E o reino dos céus não é aquele reino para nos assustar. Tem gente que fala, né? Ai, coronavírus, gafanhoto, nova doença, agora a ameba que come o cérebro nos Estados Unidos, e assim por diante. O povo, é o fim do mundo, padre, está acabando. Não! Eu queria dizer para você, se o reino de Deus tiver que acontecer, o reino dos céus está próximo. Significa a coisa boa está próxima. Não é o que é ruim, não é o temeroso. Porque se Deus nos ama, como Ele pode anunciar para nós um reino que está próximo e é terrível? Ah, mas o livro do Apocalipse, sim. Mas será que todo mundo merece passar por tudo isso? Será que entre os justos... E é engraçado que se a gente for olhando, Deus sempre foi tão misericordioso, porque se tiver um justo, como Abraão pediu a Deus, ele não iria destruir Sodoma e Gomorra. Agora, nesse tempo, nós temos que ser essas pessoas que fomos chamados a ir atrás das ovelhas perdidas, primeiro da casa de Israel. E eu gostei tanto porque não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na casa ou nas cidades dos samaritanos. Quer dizer, não adianta você querer evangelizar os ateus, os que não conhecem nada. Vamos evangelizar quem já foi catequizado e não conhece a Deus de verdade. E vamos anunciar a beleza do reino. E a Igreja Católica e aquilo que ela tem de belo, não o não da Igreja, mas aquilo que podemos fazer. Porque muitas vezes a nossa pregação é só dizer não, não pode, não, não. Eu queria que a nossa pregação fosse o que é o sim. Sim, isso pode, nós podemos fazer, nós vamos ser, nós vamos acontecer, porque essa é a minha igreja. É trazer a alegria do Cristo ressuscitado para o meio do mundo. Para você que gosta da comunidade Shalom, é isso que eles tentam anunciar. Tentam. Porque às vezes é preciso anunciar com entusiasmo. Anunciar esse Cristo ressuscitado e que nós sejamos esses novos convocados por Jesus para fazer com que a mensagem do Evangelho chegue até os confins do mundo. Que nós levemos o anúncio do reino e que esse anúncio do reino seja o anúncio daquilo que é bom. Que você possa, a partir do testemunho da sua vida, eu também, possamos então fazer com que Cristo aconteça no meio do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre